Saudações de acordo ao fuso horário. Aqui é o Val do Podcast. Tenho a honra e o privilégio de apresentar o meu podcast, na qual se chama Val do Podcast. E hoje vamos dar a abertura do primeiro episódio com um convidado que é conhecido em gravar vídeos, ou seja, conteúdos religiosos, que de certa forma contribuem positivamente à nossa sociedade, que é o nosso missionário Dieudonné. Tenho aqui a honra e privilégio de aqui apresentar. Seja bem-vindo ao Val do Podcast. E temos como tema de hoje após a morte. O que é que acontece depois da morte? Isso é que nós vamos aqui ouvir a explanação da parte do nosso missionário Dieudonné. E para não prolongar muito, né? Se explicarem na esquadra, falar muito na rádio. Então no Vale do Podcast aqui acontece tudo. E vou deixar espaço para ele se apresentar e ouvirmos mais um pouco dele, sabermos, bebermos um pouco dessa experiência com esse tema. Então, sendo assim, eu passo a palavra ao meu convidado. Seja bem-vindo, senhor missionário Dieudonné. Acho que o pessoal aí de casa deve estar a se perguntar, Dieudonné, missionário Dieudonné, quem é este? Então, agradecer que se fizesse aí uma introdução básica para o pessoal lá de casa estar ligado ao mesmo assunto. Ok, muito obrigado. Primeiro, agradeço pelo convite que me foi dado. Hoje estar aqui é uma honra e um grande privilégio. Como o Valdo bem disse, Certo? eu sou criador de conteúdos digitais através das seguintes redes sociais: Facebook, o Missionário Dieudonné, YouTube e TikTok. Esse é o meu nome das redes sociais. Crio conteúdos relacionados à ciência e à teologia. Vocês podem ir lá pesquisar e acompanharão alguns dos meus vídeos. Caso gostarem dos meus conteúdos, podem seguir-me e partilharem os vídeos com os vossos amigos ou grupo do WhatsApp. Ok, né? Senhor missionário Dieudonné, né? Mais uma vez obrigado pelo convite e obrigado por aceitar o convite. O Vale Podcast agradece pela sua presença cá. E prontos, né? Isso é um tema que de facto tem gerado muita polêmica e as pessoas têm se perguntado, ou seja, elas precisam do esclarecimento da parte de alguém que tenha conhecimento, né? E não só conhecimento teológico ou científico, mas tem que haver evidências, ou seja, temos que ver provas baseando-se na Bíblia, com fatos reais, né? Então, gostaríamos de saber o que acontece depois da morte. Quando a pessoa morre, o que acontece? Eu sei que a pessoa lá de casa também quer saber, é uma curiosidade de todos nós. E muitas das igrejas até hoje não conseguem responder ou não conseguem nos dar uma resposta satisfatória. Entendes? Então por isso é que eu achei necessidade, ou seja, achei necessário, né, de fazer esse convite para ver se poderias nos ajudar a, com uma explanação que de facto pode servir ou seja, pode ajudar a entender os demais lá em casa. Então, o que acontece depois da morte? O que acontece? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e ainda bem que o tema deste vídeo Sim, é esse. Existem igrejas que acreditam no seguinte, que o nosso corpo está dividido em várias partes. Temos o corpo físico, o espiritual e ainda temos uma parte que as pessoas denominam alma. Ou seja, segundo alguns afirmam que nós temos três entidades dentro do nosso corpo. dentro do nosso corpo. O corpo, a alma e o espírito. Certo, certo, certo. E as pessoas afirmam que quando a pessoa morre, o seu corpo volta para o pó, isso é evidente, e a sua alma, segundo alguns dizem que vai no céu, caso tiver feito bem, e ainda outros dizem que vai no inferno, caso tiver feito mal. Certo. Essa é a crença de muita gente. Mas antes de nós respondermos essa pergunta, temos que saber o seguinte: como o ser humano é formado? Será que nós temos mesmo realmente o corpo, a alma e o espírito? Ou a Bíblia fala uma outra coisa que as pessoas não sabem? Certo. E vou pedir ao pessoal aí de casa que abrem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Também vou abrir aqui a minha Bíblia. Diz o seguinte:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Certo. Olha o que podemos ver aqui. Primeiro, o que Deus fez: formou o homem a partir do pó da terra, Certo. estruturou o corpo do homem, Certo. e depois de ele ter feito isso, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha um detalhe. A Bíblia não está dizendo que o homem passou a ter uma alma. Ele está mostrando que o homem passou a ser alma vivente. E só passou a ser alma vivente depois de Deus ter lhe dado o fôlego de vida. Certo, certo, certo. E a Bíblia está apresentando aqui que nós temos apenas dois elementos pela qual somos formados, que é o corpo e o fôlego de vida. E essas duas composições nos tornam alma vivente. Você és uma alma vivente. Certo. Se eu dizer para você, gostei da tua pessoa, por exemplo, gostei da tua pessoa. Eu não estou a afirmar que gostei de alguma coisa que está dentro de você. Sim, certo. Eu estou a dizer que gostei de você. Do mesmo modo, seria eu dizer gostei da sua alma. Mais ou menos assim, um exemplo assim, banal, mas só para nós termos Noções ou seja, noções básicas sobre este assunto. certo. Agora já temos a compreensão quais são os elementos que nós somos formados. Certo. E a pergunta que não quer se calar é a seguinte: onde nós vamos quando Morremos. Essa é a pergunta que acho que o pessoal lá de casa também quer entender, né? Porque até tem pessoas que não conseguem responder essa mesma questão, porque é uma questão que tem gerado muita polêmica. Alguns afirmam que depois da morte há um descanso eterno. Outros afirmam que depois da morte tu vais diretamente no céu ou no inferno, né? Agora eu gostaria de ouvir de ti, né? Porque no meio disso tudo, até agora, ninguém tem uma resposta assim satisfatória. E espero que tu nos faças entender no teu ponto de vista e baseando-se na Bíblia também. Então, vá lá, podes tentar nos... Pá, tanto o ponto de vista, tanto as bases, Certo, tudo vou buscar aqui mesmo. certo, melhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Vai dizer o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Certo. Vou repetir. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando o ser humano foi criado, ele apresenta que o nosso corpo provém da terra. Terra, certo. E a Bíblia está mostrando que quando nós morremos, o nosso corpo que provém da terra, ele volta lá, para a terra, Volta do pó. do pó. Agora, a Bíblia também mostra que de Deus nós recebemos o fôlego de vida. Certo. Só que nesse texto, o fôlego de vida está sendo tratado como sendo espírito. Certo. Isto é, o fôlego de vida, tanto o espírito, é a mesma coisa. Calma, espera. O Espírito é o fôlego de Deus. Sim, que está em nós, Certo. que foi nos dado É no lógico. jardim É lógico. do Éden. Sim, é lógico. Então, quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó, como era, e o nosso fôlego ou espírito volta a Deus, que nos deu. Agora imagina, se as pessoas quando morrem e os que tiverem feito bem vão no céu, quando Jesus vier, vai buscar quem? Essa também é uma das perguntas que não se quer calar. Porque eu começo a ficar um pouco interrogado concernente a este assunto, né? Olha, é um assunto muito pertinente. Realmente. Olha, esse tema é muito pertinente. Por que eu digo isso? Porque alguns afirmam que depois da morte, outros vão no céu e outros vão no inferno e muito mais. Então, se for assim, não faria sentido, não faz sentido Deus vir buscar a sua igreja, porque eu já morri, fui no céu e os outros também morreram, foram no inferno. E Jesus quando voltar, vai buscar quem? Seria absurdo dizer que quando Jesus voltar,
os que estão no céu vão ressuscitar, virão aqui na terra para serem novamente levados aos céus. Seria absurdo acreditar Não, bué, dessa forma. bué absurdo, porque fica difícil de acreditar desse jeito. Mas o que é que acontece depois da morte? Porque Sim, até agora, epá, estás a dar uma explicação boa, né? Estás a mostrar bases que comprovam isso, mas isso é bom. Mas o que nós queremos saber é que o que é que acontece depois da morte? Veio a vida eterna, a morte eterna, é um descanso que as pessoas têm aí, ou como é que é, ou as pessoas têm uma parte, ou se estão um sítio, um lugar, que as pessoas são agrupadas quando morrem, depois dali vem o julgamento, depois da fase do julgamento é que as pessoas, depois de serem julgadas, é que tem aí a fase da separação, alguns vão no céu e outros no inferno. Como é que é? Tipo, nós queremos entender, quando eu morrer, vou onde? Quando eu morrer, vou onde? Eu já morri hoje, vou onde?